Fala aí, caros insiders, estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. Faz um tempo que eu não faço vídeo, eu tenho feito mais live do que vídeo. O último vídeo que eu trouxe foi uma gameplay do Forza, que eu já tinha gravada ontem e tal, e foi o que eu trouxe. E é igual o Nando Moura diz, toda vez que eu começo um vídeo, um infeliz liga uma serra ou um cortador de grama, é um inferno. E como eu digo sempre, eu sou pobre e não tenho estúdio, então os sons externos vão ficar por aí mesmo e eu não posso fazer nada. Mas enfim, tem uma coisa interessante para tratar hoje. Na verdade, uma coisa épica para mim, para ser tratada hoje, que é o 100º vídeo do canal. Este é o 100º vídeo do canal. Tá, mas enfim, o que tem isso aí? Primeiro, eu tenho que anunciar que haverão mudanças. Eu vou fazer um vídeo específico explicando quais são essas mudanças, porque eu sempre faço esse vídeo, porque o canal ele muda de tempo em tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o David Jones do Gameplay RJ, que de tempo em tempo, analisando o estado do YouTube, o quão quebrado ele está, a gente tem que mudar a forma que a gente mexe com o canal e o layout e o jeito do canal operar para poder se adequar ao YouTube, porque a internet é muito dinâmica, então a gente precisa fazer mudanças. Mas esse não é o vídeo para eu anunciar as mudanças. Eu tô fazendo já uma introdução muito grande para um outro tema, porque esse vídeo terá um tema. O tema desse vídeo é animes com potencial desperdiçado. Eu vou falar de Bleach e vou falar do Cavaleiros do Zodíaco, o Saint Seiya, como a maioria prefere. São dois animes com muito potencial no plot inicial, a ideia inicial, mas que não é aproveitado pelos seus respectivos roteiristas. Então eu vou rodar a vinheta aqui e já volto pra falar desse tema. Roda a vinheta! Bem, gente, voltando aqui, então eu vou falar hoje, como eu disse anteriormente na introdução, do potencial desperdiçado dos respectivos animes supracitados anteriormente, o Cavaleiros do Zodíaco e o Inuyasha, eu tava com o Inuyasha na cabeça, e o Bleach. E, bem, vamos pela ordem que eu coloquei aqui. Vamos falar primeiro do Saint Seiya. Saint Seiya é uma obra de Masami Kurumada que ela tem como temática a mitologia grega misturada com mitologias de algumas outras religiões, como a nórdica e, inclusive, em alguns filmes citando a mitologia cristã. Sim, existe um filme de Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Lúcifer, para quem não sabe. Como meu público desse canal aqui não é muito de assistir Cavaleiros do Zodíaco, então fica a informação, existe uma Saga de Lúcifer. Mas enfim, o grande problema de Cavaleiros do Zodíaco, tal como o de Bleach, não é a temática, porque ele tem uma das melhores temáticas já abordadas em toda a história dos animes, porque a gente não costuma ver animes que abordam essa mitologia que já foi tão retratada no cinema e em séries, que é essa mitologia grega, que engloba os deuses, os heróis, os titãs que são anteriores aos deuses, como Cronos e Gaia e esses outros. Mas enfim, com toda essa temática super com potencial criativo, o Kurumada acabou fazendo um anime datado, sem ritmo e meio quebrado em relação a plot, porque o andamento ele é meio frouxo do Cavaleiro do Zodíaco às vezes, e um anime do tipo de Cavaleiro do Zodíaco que deveria trabalhar muito bem os seus personagens, ele tem personagens genéricos, ele tem muitos arquétipos, o cara que é o badass, que é o Ikki, aí o cara bonzinho e meio afeminado, que é o meio afeminado, só tô dizendo meio afeminado, que é o Shun, aí o grande herói, que é o Seiya. É um anime muito o Mitidinho, que é o Yoga, é um anime muito de estereótipos e não trabalha a relação dos personagens e nem coloca profundidade nesses personagens, porque tem personagens de Cavaleiro do Zodíaco que chegam em algum ponto que eles simplesmente não tem foco pessoal, não tem objetivo pessoal. O Shiryu, por exemplo, nunca teve um objetivo pessoal. É um personagem sem objetivo. Ele não existe. Não tem
necessidade dele ser alguma coisa. Ele é só um cara que defende Atena. Alguém poderia me dizer simplesmente a diferença de profundidade entre o Shiryu e um daqueles soldados que ficam correndo no santuário? Não tem diferença. Porque todos os dois não têm grande plot, nem grande jornada, objetivo. São personagens planos o tempo inteiro, que não mudam em nada. Durante toda a série eles ficam mais ou menos da mesma forma. E no final continuam sendo as mesmas pessoas que eles eram no início. A personalidade deles não muda conforme as coisas que eles vão passando. Isso por causa da incapacidade do roteirista de aproveitar um potencial de personagens tão grande que tem esse anime. Agora, isso já me dá um link para eu ir para Bleach. Bleach é um anime que, segundo o próprio Tite Kubo, o roteirista de Bleach, ele foi inspirado em relação à mecânica no Cavaleiro do Zodíaco. E isso, dado a temática que Bleach tem, que é uma temática muito mais profunda, filosófica e poeticamente, do que a de Cavaleiro do Zodíaco, porque Cavaleiro do Zodíaco se baseia numa mitologia. Já Bleach se baseia num conceito, de certa forma, religioso, que é o conceito de vida, de morte, de mundo dos mortos, que é uma coisa muito próxima da religião das pessoas no Japão. Então, o que acaba acontecendo é que, por causa dessa mecânica que ela é muito próxima de Cavaleiros do Zodíaco e muito próxima de Dragon Ball Z, que é episódico, de você subir escadinhas e derrotar inimigos, isso acabou atrapalhando o andamento de uma história que poderia ter tido muito mais profundidade do que ela acabou tendo, porque o Kubo, ele é um cara que lê muito, ele conhece muito de filosofia, de poesia. Ele poderia ter feito uma obra com muito mais profundidade poética e com muito mais significado, mas ele resolveu pegar toda essa temática incrível de vida e morte, essa temática de mundo dos mortos, do que acontece na morte, e todo aquele objetivo do Aizen de mudar a Soul Society, mudar aquele sistema. Ele poderia ter pego tudo isso e feito uma história maravilhosa, mas ele pegou essa temática e transformou simplesmente num Battle Shonen de subir escadas e lutar. E falando dos personagens também, que poderiam ser muito mais ricos, a gente só tem um bom personagem em Bleach, que é o Genpachi Zaraki. Porque os outros personagens são completamente genéricos e sem objetivo. Inclusive o protagonista, que mais uma vez eu vou ter que falar isso, que eu falei até na live semana passada. Um protagonista de Battle Shonen não pode de jeito nenhum ser um personagem plano. E tanto o Seiya quanto o Ichigo são personagens planos. Existe na literatura um conceito, eu vou explicar para deixar isso bem claro, de personagem plano e personagem esférico. O personagem plano é aquele que durante todo o andamento do plot, toda a jornada do herói, ele não muda em nada. Já o personagem esférico é o personagem que vai mudando, a sua personalidade vai sendo melhorada e alterada conforme o andamento da obra. E num Battle Shonen, a gente trata muito do herói, do protagonista. E Naruto nos dá o exemplo de que um bom personagem principal de Shonen, tanto em Naruto como em Yu Yu Hakusho, como em Inuyasha, isso nos dá o exemplo de que um bom personagem de Battle Shonen, fora o Goku, claro, o Goku é o único personagem plano de Battle Shonen que deu certo, mas é porque ele já era carismático a princípio. Mas fora o Goku, todo personagem de protagonista de Shonen, o Edward Elric, ele tem que ser um personagem esférico. Ele tem que mudar durante a obra, porque a gente acompanha o crescimento desse personagem. Porque o Shonen se trata de um anime que se dispõe a falar de adolescentes. E adolescentes geralmente estão passando por mudanças durante essa idade. Portanto, é fácil admitir que um protagonista de Battle Shonen tem que mudar. Ele precisa mudar. Porque ele é um adolescente em fase de crescimento. Ele está se transformando. O Edward se torna uma pessoa muito mais dura no final de Fullmetal Alchemist do que a pessoa iludida, pacifista que ele era no início dessa obra. Então a gente vê mudança. A gente vê mudança no comportamento do Yosuke, no Yu Yu Hakusho o tempo inteiro. A gente chegou até a ver mudança no Gon, que eu não acreditaria nunca na minha vida que isso fosse acontecer, que o Gon fosse deixar de ser inocente em algum ponto, e sim, ele deixa de ser inocente lá pra frente, no final de Quimera Entes. Ele fica furioso e é uma mudança, é uma transformação. Mas o Ichigo é sempre aquela mesma coisa. Ele luta sem motivo nenhum,
ele obedece às ordens da Soul Society sem pensar se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado, e ele protege os amigos dele não porque ele quer proteger, mas sim porque ele quer lutar. E isso nunca muda. A Orihime sempre é aquele arquétipo de princesinha ser salva, o Sado é o amigão, e o Uryu tenta fazer o papel do Ikki e não consegue. Logicamente, porque o Uryu não é o Ikki, o Uryu é um boiola. Mas enfim, é por causa desses motivos, desses fatores, de uma questão totalmente dos roteiristas, da incapacidade e debilidade dos roteiristas, que tanto Cavaleiros do Zodíaco quanto Bleach se tornaram obras muito fracas e muito criticadas, apesar de ter muito potencial e de serem obras que poderiam ser das maiores de todos os tempos, nível Full Metal Alchemist. Mas enfim, gente, até pode ser observado que o Bleach não teve ainda essa oportunidade de ser escrito por um outro roteirista. Mas Cavaleiros do Zodíaco nós pudemos ver em The Lost Canvas, que é uma obra que pode ser muito mais bem feita quando escrita por um roteirista que sabe escrever e que não está datado. Mas enfim, gente, para que isso não fique mais longo do que está, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem gostei. Se gostaram bastante, deixem esse vídeo nos seus favoritos. E se puderem ajudar o canal, compartilhem ele nas suas redes sociais, que vocês têm um perfil como Facebook, Twitter e qualquer outro que vocês conheçam. E eu não. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu, fui, tchau. Uau!